Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes aqui em Pereira. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar uns momentos ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 5, onde Deus diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e às trevas noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o Espírito de Deus se movendo através do tempo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Encontramos o Espírito de Deus aqui no primeiro capítulo do livro do Gênesis e no primeiro versículo, do primeiro versículo ao versículo 5, encontramos que Deus criou os céus e a terra. E em seguida encontramos a terra desordenada e vazia e o Espírito de Deus se movendo sobre as águas. Por quê? Porque Deus colocou nas águas toda semente que Ele traria à vida. E Deus ali está se movendo sobre as águas para trazer à vida toda semente que Ele colocou ali. Agora, para que possa vir à vida, à existência, toda semente que Ele colocou ali, tem que fazer algo muito importante, e é trazer a luz. E disse Deus: haja luz, e foi a luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou as trevas noite, e a luz chamou dia. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse tarde e amanhã, porque os dias começam pela tarde e continuam pela manhã. Primeiro chega a tarde e depois a noite. Desse primeiro dia e depois chega a manhã e recorre desde que amanhece até que cai o sol, até que escurece, percorre todo esse dia com luz. Agora podemos ver como Deus traz à vida toda a semente que Ele colocou nas águas. Ou seja, que tem que realizar um trabalho, uma obra, e esse trabalho, essa obra realiza o Espírito de Deus se movendo no tempo correspondente ao cumprimento de cada promessa que Ele fez. Agora, vejam como Deus se movendo ali em espírito. Quando dizemos Deus se movendo em espírito, isso é Deus se movendo em seu corpo teofânico, e Ele
se movendo em seu corpo teofânico, o qual e através do qual criou os céus e a terra, agora trará a existência, a vida, toda semente que ele colocou nas águas. E por isso traz a luz, porque sem luz nenhuma semente pode vir à vida. Nenhuma semente pode ser vivificada se não há luz. E em seguida, ele faz uma separação das águas, das que estão na terra, e coloca também as que estão na expansão, nas nuvens, e também separou as águas da terra seca, ou seja, que fez uma separação e amontoou, juntou as águas em certo lugar e chamou essa quantidade de águas, mares, e tirou à luz uma parte da terra. E agora, toda semente que estava ali colocada tinha que receber a luz que Deus trouxe à existência para vir à vida. E agora começa todo esse programa de trazer à vida toda semente que ele colocou aqui na terra e que estava nas águas. E assim, podemos ver como se realizou todo este trabalho nestes 6 dias, e no 7º, Deus terminou sua obra e repousou, ou seja, descansou desse trabalho de criação que realizou nesse tempo. Agora, quando diz aqui, e foi a tarde e amanhã o primeiro dia, e em seguida, mais adiante, diz: e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Agora, quando nos fala desses dias aqui, recordem que um dia diante do Senhor é como 1000 anos para nós aqui na terra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz que não podemos ignorar esta verdade. Ele disse, vamos ler aqui, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz: que para com o Senhor dia é como 1000 anos e 1000 anos. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4, diz a mesma coisa. Agora, quando Deus fala aqui, e foi a tarde e amanhã, o segundo dia, estes dias dos quais fala aqui, são dias diante do Senhor. São dias diante de Deus, que para os seres humanos, cada um desses dias é um milênio, ou seja, um dia milenial. Estes dias aqui contidos, estes 7 dias, no 7º, Deus repousou, são 7000 anos para os seres humanos. Agora vejam, todas as coisas que Deus realizou durante essa obra do Espírito de Deus, realizando o cumprimento do que ele, em seu programa, tinha se proposto. E sempre a obra de Deus foi realizada pelo Espírito de Deus se movendo no meio da raça humana. Agora,
No meio desta terra, ele se moveu nessa forma e vejam todas as coisas que ele realizou. A obra de Deus sempre é uma obra de criação. E para se realizar uma obra de criação é necessário o Criador, Deus. E para isso é necessário que Deus esteja em espírito manifestado neste planeta Terra. Agora, Deus manifestado para realizar a criação, o encontramos manifestado em seu corpo teofânico, e isso é Deus em Espírito Santo manifestado. Deus em seu corpo teofânico, Deus nesse corpo teofânico que é um corpo da sexta dimensão. Há 7 dimensões, e vejam vocês, a primeira dimensão, segunda e terceira são luz, tempo e matéria. E a quarta dimensão é a dimensão das ondas, através da qual o rádio e a televisão funcionam e chegam até os lares das pessoas. As comunicações, desde as naves espaciais ou aviões, até a torre de controle, são também por meio da quarta dimensão, a dimensão das ondas, a qual esteve sendo descoberta pelo ser humano, e ainda o ser humano não descobriu da quarta dimensão nem uma milionésima parte. Há nessa quarta dimensão mistérios, segredos que Deus não permitirá que o ser humano os descubra, estando nesse corpo mortal corruptível e temporário. Mas, quando os filhos e filhas de Deus estiverem no corpo eterno, já conheceremos essa quarta dimensão em toda a sua plenitude e a usaremos também. Agora, vimos que a obra de Deus é realizada pelo Espírito de Deus, ou seja, por Deus, manifestado em seu corpo teofânico, nesse corpo teofânico que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, chamado no Antigo Testamento o anjo do Senhor, o qual é um varão, um anjo de outra dimensão, o qual é um ser com um corpo da sexta dimensão. Agora lhes disse que são 7 dimensões. Lhes falei da quarta dimensão, que é a dimensão das ondas, e também a outra dimensão, que é a quinta dimensão, a qual ninguém quer ir. Essa quinta dimensão é chamada o inferno, a qual ninguém quer ir. Mas, para as pessoas não irem a essa quinta dimensão chamada inferno, têm que receber a Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito, para que assim Deus não os envie à quinta dimensão, que é o inferno, que é uma prisão, uma dimensão onde ficam presos até que chega o tempo para o juízo final, onde se apresentará todo o ser humano diante do trono branco, lá, para serem julgados por Jesus Cristo. Para esse tempo, os que estarão na quinta dimensão no inferno serão ressuscitados no corpo que tiveram quando viveram aqui na terra e serão levados diante da presença do juiz de toda a terra, diante da presença de Jesus Cristo, o qual julgará os vivos e os mortos. Ou seja, que julgará toda pessoa que morreu e que não tinha recebido a Cristo como seu Salvador e não tinha lavado seus pecados no sangue de Cristo e, portanto, quando morreu, teve
que ir a essa quinta dimensão, que é uma prisão, onde a pessoa fica presa e não pode sair daí. Mesmo que seu corpo físico morra, mas a sua alma e seu espírito passa a essa quinta dimensão. Ninguém quer ir a este lugar, mas há uma forma para evitar ir a esse lugar, e é recebendo a Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo, e recebendo o seu Espírito Santo, e assim recebendo o novo nascimento. Há outra dimensão, que é a sexta dimensão, a qual toda pessoa quer ir quando morre, porque essa sexta dimensão é o paraíso. A essa sexta dimensão as pessoas vão em alma e espírito. As pessoas que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo, receberam um corpo teofânico da sexta dimensão. E por isso, quando morrem, vão nesse corpo teofânico à sexta dimensão. O corpo teofânico é parecido a este corpo físico que nós temos, mas é de outra dimensão. É dessa mesma dimensão de Deus em seu corpo teofânico. É um corpo parecido, ou é um corpo igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo da sexta dimensão. Ou seja, um corpo como o corpo do anjo do Senhor que apareceu aos profetas do Antigo Testamento. E nessa sexta dimensão é que estão os apóstolos, São Pedro, São João, São Paulo e os crentes daqueles tempos e os crentes em Jesus Cristo de todos os tempos de Cristo até aqui. Essa sexta dimensão tem árvores, tem vegetação, tem passarinhos, tem animais e tem gente, pessoas ali vivendo nesses corpos teofânicos. Ali não tem a contaminação que há nas grandes cidades deste planeta Terra. O ar é puro. Ali não tem os problemas econômicos que as nações aqui na Terra têm nessa dimensão terrena, de luz, tempo e matéria. Ali não tem, também não tem a necessidade de madrugar, acordar cedo pela manhã para sair ao trabalho, porque ali não se trabalha como aqui se trabalha. Ali nem trabalham, nem dormem, nem comem, nem se cansam também. Ali tudo é amor divino, paz, harmonia e felicidade. Mas eles não estão em corpos físicos, mas em um corpo parecido a este corpo, mas de outra dimensão. Eles estão esperando ali a vinda do Senhor. Para quê? Para ressuscitar e aparecer neste planeta Terra em um novo corpo, um corpo eterno e glorioso, imortal e incorruptível. E para esse momento em que eles ressuscitarem, nós, os que vivemos, seremos transformados e obteremos assim um corpo igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso virá sob o movimento do Espírito Santo neste último dia. Por isso é tão importante ver o Espírito Santo se movendo no tempo em que corresponde à pessoa viver. Porque nesse tempo o Espírito de Deus está trazendo a vida e está vivificando a semente colocada para esse tempo. Ou seja, que está trazendo a vida toda a palavra semente
que Ele deu para esse tempo. E agora, vejam vocês, em tempos passados, como Ele trouxe à vida toda a semente que Ele tinha colocado nas águas, e o Espírito de Deus se movendo sobre as águas, e estava colocando essa semente e em seguida a trouxe à vida, e por isso veio a existência as árvores, os animais, os peixes e também o ser humano. E agora, de etapa em etapa, de era em era, Deus esteve se movendo em Espírito Santo. Para quê? Para trazer ao cumprimento toda a semente, toda a palavra que Ele colocou para cada era e para cada dispensação. Ou seja, toda a promessa que Deus fez para cada era, para cada geração e para cada dispensação, Deus, em Espírito Santo, Deus em seu corpo teofânico, se manifesta e, sob o movimento do Espírito Santo para cada era, para cada dispensação e para cada geração, traz a vida, traz a existência, o que Ele prometeu para as pessoas e para o território para o qual Deus fez essas promessas. Agora, vejam, através da história bíblica, como desde Adão até os dias de Jesus Cristo, Deus esteve falando palavra profética por meio dos profetas e também cumprindo essas palavras proféticas em cada era e em cada dispensação para as quais foi falada essa palavra, porque Deus falou palavra profética para cada geração. E Ele é quem cumpre essas palavras proféticas que Ele falou. E isso é sob o movimento do Espírito Santo em cada geração. E agora, Deus falou palavra profética com relação à vinda do Messias. Desde o Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus disse que a semente da mulher feriria a semente da serpente na cabeça. Feriria a semente da serpente e a serpente, pois assim estaria ferindo o diabo na cabeça, mas a semente da serpente feriria o Messias, ou seja, a semente da mulher, onde? No calcanhar. E por isso, quando a semente da mulher, que foi Cristo, morreu na cruz do Calvário, foi ferido em seus calcanhares, seus tornozelos e em suas mãos, onde os cravos foram colocados ali quando foi crucificado. Isto é assim porque assim dizia a palavra profética. Quando chegou o tempo para a palavra profética da vinda do Messias, a vinda da semente da mulher a aparecer na terra, encontramos o Espírito de Deus se movendo e Deus enviou seu arcanjo Gabriel a uma virgem chamada Maria e lhe disse que ela teria um filho e que seria chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, e seu nome seria Jesus. Ela disse ao arcanjo: como será feito isto? Pois eu não conheço o varão. O anjo lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti e fará sombra sobre ti. Essa era a forma em que se cumpriria essa promessa. É necessário a vinda do Espírito Santo se movendo para cumprir o que Ele prometeu.
Deus tinha falado por meio do profeta Isaías, dizendo: porque o mesmo Senhor vos dará sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. E agora essa virgem se tornou a Virgem Maria, quando chegou o tempo para se cumprir essa profecia. E Deus, se movendo em Espírito Santo, cumpriu essa profecia na Virgem Maria, a eleita por Deus para esse propósito. A Virgem Maria teve o maior privilégio que mulher alguma teve. Por quê? Porque o que Eva tinha que cumprir foi cumprido pela Virgem Maria. Conforme o programa divino, para um ser humano vir com vida eterna, tem que vir por criação divina. E Eva se adiantou e trouxe à existência, por meio de relações íntimas, trouxe à existência seres humanos. Mas a Virgem Maria, sem relações íntimas, mas por criação divina, trouxe à existência o corpo de Jesus. Esse é o maior milagre que tem acontecido neste planeta Terra quanto ao nascimento de uma criança. E a Virgem Maria teve esse privilégio. Por isso, a Virgem Maria é uma mulher muito bem-aventurada, a mais bem-aventurada de todas as mulheres que trouxeram filhos a essa terra. Trouxe o corpo do Messias. Deu à luz o corpo do Messias em Belém, da Judeia. Agora vejam vocês que por meio da criação divina podem vir seres à existência neste planeta Terra. E agora, por meio de criação divina, será que virá à existência os mortos em Cristo em um novo corpo, em um corpo eterno que Deus criará do pó da terra. E nós, os que vivemos, seremos transformados, e isso é uma obra de criação divina, e teremos assim um corpo eterno. E estaremos nesse corpo eterno como imortais pelo milênio e por toda a eternidade. Agora, no cumprimento da primeira vinda de Cristo, era necessário o Espírito Santo se movendo nesse tempo para realizar o cumprimento das promessas messiânicas, as quais foram cumpridas em Jesus de Nazaré. E nesse véu de carne chamado Jesus de Nazaré estava o Espírito Santo cumprindo as promessas messiânicas. A obra que Jesus realizou não foi a obra de um homem, mas a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo se movia em e através de Jesus, realizando a obra correspondente à primeira vinda do Messias. As pessoas que viam Jesus, o que viam era um trabalhador da construção, um operário da construção, um simples carpinteiro de Nazaré, mas os que criam em Jesus, viam em Jesus Deus em Espírito Santo manifestado, realizando as obras correspondentes àquele tempo. O véu de carne era simples, era um jovem carpinteiro de Nazaré. Porque quando Deus promete algo grande, quando se move em cena, ou faz por meio de um homem simples. Sempre Deus se move em simplicidade através de carne humana. E agora, a obra que Jesus Cristo realizou foi a obra do Espírito de Deus se movendo em
e através de Jesus. Ali estava o Espírito Santo manifestado em toda sua plenitude. Eram as obras do Espírito Santo por meio de Jesus de Nazaré. Por isso, São Paulo, em sua carta aos Hebreus, nos diz no capítulo 1, versículo 1 ao 2, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Deus falou no Antigo Testamento por meio dos profetas e em seguida encontramos que falou por meio de Jesus. E era nada menos do que o Espírito Santo se movendo no meio da raça humana através de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E São Paulo disse que isso ocorreu quando? Nos últimos dias. Porque os últimos dias diante de Deus são os últimos milênios, os quais começaram nos dias de Jesus Cristo. Os últimos dias são o quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E de Cristo até aqui já transcorreram 2 milênios, que diante de Deus somente são 2 dias. E nos resta somente o último dia diante de Deus, que é o sétimo milênio. E assim como Deus se moveu em Espírito Santo por meio de carne humana de era em era, neste tempo final, Ele estará se movendo através de carne humana em seu anjo mensageiro, na obra correspondente ao último dia, para trazer ao cumprimento suas promessas correspondentes ao último dia e trazer à luz, vivificar toda a semente de Deus, todo filho e filha de Deus, trazê-los à luz e assim produzir neles essa vivificação, vivificar todos os filhos e filhas de Deus e cumprir toda a palavra, toda a promessa prometida para este tempo final. E isto é feito por Deus. Assim como em cada era, a obra divina prometida para cada era foi feita por Deus, quando o Espírito de Deus se moveu em cada era e enviou o mensageiro de cada era. E por meio desse mensageiro, Deus se manifestou em Espírito Santo e realizou a obra correspondente a cada era e chamou e juntou os escolhidos de cada era no corpo místico de Jesus Cristo. E esse movimento divino que foi realizado pelo mensageiro de cada era foi o movimento do Espírito Santo em cada era. E para o último dia, Deus enviaria seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas nas igrejas, conforme a como diz Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem diz que enviou? Ao seu anjo mensageiro. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz, João diz, depois dessas coisas olhei e eis que uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como som de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Cristo promete mostrar aos que subirem onde Ele está no último dia
promete mostrar todas as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram, nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E onde vamos subir? Vamos subir onde ele está neste último dia. Neste diagrama da Igreja de Jesus Cristo, usado pelo reverendo William Branham, na mensagem, a estatura de um homem perfeito, e em outras mensagens, podemos ver as diferentes etapas pelas quais a Igreja de Jesus Cristo passou, onde o Espírito de Deus esteve se movendo de era em era por meio do mensageiro de cada era. E agora, depois de todas essas coisas que aconteceram nessas 7 etapas ou eras da igreja gentia, há coisas que têm que acontecer neste tempo final, na era da pedra angular. Se este fosse o tempo de São Paulo, tínhamos que subir à era de São Paulo, que é a primeira era da igreja gentia, para escutar a voz de Cristo através de São Paulo, para poder escutar a voz do Espírito Santo falando ao seu povo naquele tempo e chamando e juntando os escolhidos dessa primeira era da igreja gentia. Mas a primeira era já passou, se cumpriu na Ásia Menor. A segunda era também passou, a qual se cumpriu na França, e seu mensageiro foi Irineu. A terceira era também passou, a qual se cumpriu na França e na Hungria, e seu mensageiro foi Martim. A quarta era também passou, se cumpriu, a qual se cumpriu na Irlanda e na Escócia, e seu mensageiro foi Colombo. A quinta era também se cumpriu, já passou, a qual se cumpriu na Alemanha, e seu mensageiro foi Lutero. A sexta era também já se cumpriu, já passou, se cumpriu na Inglaterra, e seu mensageiro foi John Wesley. A sétima era também se cumpriu, já passou, se cumpriu na América do Norte, e seu mensageiro foi o reverendo William Branham, o qual veio como precursor da segunda vinda de Cristo com o espírito e virtude de Elias, ou seja, com o ministério de Elias manifestado nele, o qual manifestou o Espírito Santo através do reverendo William Branham na obra do Espírito Santo correspondente à sétima era da igreja gentia. Agora vimos a obra do Espírito Santo se movendo de era em era por meio do mensageiro de cada era e no meio da raça humana. Agora, no meio das águas de nações, povos e línguas, esteve se movendo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, porque águas representam nações, povos e línguas, ou seja, pessoas que vivem neste planeta Terra. E agora, sobre as águas de nações, povos, línguas e pessoas, esteve se movendo o Espírito de Deus. Em cada uma dessas manifestações, em cada era e em cada dispensação. Identificamos o movimento do Espírito de Deus, do Espírito Santo, em cada era. Esse foi o movimento do Espírito Santo em cada era. Na primeira era, por meio de São Paulo. Na segunda, por meio de Irineu. A terceira, por meio de Martim. A quarta, por meio de Colombo. Na quinta, por meio de Lutero. Na sexta, por meio de Wesley. E na sétima, por meio do reverendo William Branham. Aí temos 7 movimentos do Espírito de Deus sobre as águas de povos, nações e línguas. E agora temos que localizar e identificar o Espírito de Deus se movendo sobre as águas de povos, nações e línguas na obra correspondente ao último dia. E o território é a América Latina e o Caribe. Esse é o território onde o Espírito de Deus estará se movendo sobre as águas de povos, nações e línguas latino-americanas para realizar o cumprimento do que ele prometeu para este tempo final. E tudo que ele prometeu para a era da pedra angular será cumprido no movimento do Espírito de Deus, do Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular. Por isso diz: sobe aqui, aonde na era da pedra angular, e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer, as coisas que devem acontecer depois das que já aconteceram nas 7 eras da igreja gentia. Essas coisas
acontecerão onde? Na era da pedra angular. E é aí onde o Espírito de Deus se move sobre as águas de povos, nações e línguas por meio do seu anjo mensageiro para trazer à vida toda semente de Deus que Ele colocou no meio dos latino-americanos e caribenhos. E por isso, Cristo diz, enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. Seus escolhidos são semente de Deus. Suas almas são de Deus. Vêm da sétima dimensão. Para viver neste planeta Terra, nestes corpos mortais corruptíveis e temporários, para fazer contato com a vida eterna, ou seja, para serem vivificados por meio da manifestação do Espírito de Deus manifestado neste tempo final, assim como foram vivificados os que viveram nas eras passadas por meio do Espírito de Deus manifestado em cada uma dessas eras, através do mensageiro de cada era. E Cristo disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Ele disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebreu, as quais também devo trazer. E haverá um rebanho e um pastor. Esse rebanho é o corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse pastor é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas como ele vai estar chamando e juntando as suas ovelhas se ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu? E esteve no lugar santíssimo do templo de Deus no céu, fazendo intercessão como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Ele, por meio da sua manifestação do Espírito Santo em cada anjo mensageiro, esteve chamando e juntando em cada era os seus escolhidos. Assim veio o chamado do Espírito de Deus a toda semente de Deus, a todo filho e filha de Deus, a toda alma de Deus. Porque minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, disse o Senhor. Porque quem é de Deus, que escuta a voz de Deus. Agora, vejam como os escolhidos da Igreja de Jesus Cristo de cada era estiveram no território onde o Espírito de Deus se moveu por meio do mensageiro de cada era. E para o último dia, Jesus Cristo disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas às igrejas. E para este tempo final, Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro e, por meio do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo fala ao seu povo, à sua igreja e a todas as igrejas e revela todas essas coisas que em breve devem acontecer conforme ele prometeu em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1. Cristo com essa voz de trombeta, porque essa voz de trombeta é a voz de quem? A voz de Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11 diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, disse São João, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nosso amado Senhor Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Ele é quem fala e sua voz é como uma grande voz de trombeta. E agora, ele com essa voz de trombeta diz, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. E o seu chamado é subir à era da pedra angular, onde ele nos mostra todas estas coisas que devem acontecer
neste tempo final. Não há outra forma para conhecer todas essas coisas que estão profetizadas que hão de acontecer neste tempo final. Exceto por meio do anjo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual é um profeta, é o profeta da dispensação do reino com a mensagem do Evangelho do reino. Esse é o profeta mensageiro que vem com a mensagem do Evangelho eterno de Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 7 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Este anjo com o evangelho eterno anuncia que a hora do juízo divino chegou. E diz: E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, que vem com uma mensagem através da qual mostra que todo ser humano está chamado a adorar a Deus. E ensina a raça humana a adorar a Deus. Traz um chamado para a raça humana para adorar o Criador dos céus e da terra. E traz a revelação do juízo divino que há de vir sobre a raça humana. Assim como o profeta Noé trouxe a revelação divina do juízo divino que cairia sobre o mundo pré-diluviano, não creram, mas sempre veio o juízo divino do dilúvio. Agora, para este tempo final, o anjo mensageiro de Jesus Cristo, que vem com o Evangelho eterno, ensina à raça humana que a hora do juízo divino chegou. E prega o dia de vingança do nosso Deus em sua mensagem do Evangelho eterno. E este anjo, sendo um profeta, é o profeta da era da pedra angular e é o profeta da dispensação do reino. Assim como há 7 dispensações, também há 7 dimensões. Ou seja, como há 7 dimensões, há 7 dispensações. Agora, lhes disse sobre as dimensões e disse até a 6ª dimensão, que é o paraíso, e agora a 7ª dimensão é a dimensão de Deus. É a dimensão onde Deus habita. É essa dimensão eterna onde Deus habita, e essa dimensão é o mesmo Deus, o próprio Deus. E agora, vejamos as dispensações, pois há 7 dispensações também. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência, e seu mensageiro foi o profeta Adão. Sua mensagem foi a mensagem da inocência. A segunda dispensação é a dispensação da consciência depois que o ser humano pecou. Seu mensageiro foi o profeta Sete, com a mensagem da consciência. Em seguida, a terceira dispensação é a dispensação do governo humano, e seu mensageiro foi o profeta Noé. A quarta dispensação é a dispensação da promessa, e seu profeta mensageiro é o patriarca
Abraão. A quinta dispensação é a dispensação da lei, e seu profeta mensageiro é o profeta Moisés, com a mensagem da lei. A sexta dispensação é a dispensação da graça. Sua mensagem é a mensagem da graça, e seu mensageiro é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E a sétima dispensação é a dispensação do reino. E a mensagem é a mensagem do Evangelho do Reino, e seu mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Nestes 7 profetas dispensacionais esteve se movendo o Espírito de Deus, realizando a obra correspondente a cada dispensação. Agora vejam como o Espírito de Deus esteve se movendo através do tempo, de profeta dispensacional em profeta dispensacional, e de era em era, em cada uma das eras correspondentes a essas dispensações, e no território correspondente a essas eras e a essas dispensações. Portanto, a obra de Deus, através do tempo, foi a obra do Espírito de Deus se movendo através do tempo e se manifestando através dos seus mensageiros de cada era e de cada dispensação. E agora chegamos ao último dia, onde a sexta dispensação, a dispensação da graça, chegou ao seu final, e a dispensação do reino está se entrelaçando com a dispensação da graça, e a mensagem do Evangelho do Reino está se entrelaçando com a mensagem da graça, do Evangelho da graça, e para este tempo, a era da pedra angular é a era onde se realiza este entrelace dispensacional e este entrelace de mensagens dispensacionais para este tempo final, onde se entrelaça a mensagem do Evangelho do Reino com a mensagem do Evangelho da graça, para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus que vivem neste planeta Terra, no território latino-americano e caribenho, na obra do Espírito de Deus, através do seu anjo mensageiro, sobre as águas dos povos latino-americanos e caribenhos, porque águas representam povos, nações e línguas. As águas dos povos latino-americanos e caribenhos são as águas sobre as quais o Espírito de Deus, neste último dia, estaria se movendo através do seu anjo mensageiro na obra do Espírito de Deus, se movendo sobre as pessoas latino-americanas e caribenhas. Não é uma obra humana a que estaria realizando o anjo de Jesus Cristo, mas que seria a obra do Espírito de Deus através do seu anjo mensageiro no meio dos latino-americanos e caribenhos, para serem chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, para serem vivificados, trazidos à vida neste tempo final. E toda promessa divina correspondente a este tempo final ser vivificada ou ser cumprida conforme a promessa divina. E em seguida, Deus se tornará o Espírito de Deus ao povo hebreu e se moverá sobre o povo hebreu por meio da sua manifestação através do seu anjo mensageiro, e realizará a obra correspondente ao povo hebreu. Isso será também o Espírito de Deus se movendo sobre o povo hebreu através do seu anjo mensageiro.
Pois o povo hebreu está esperando um homem que venha ungido com o Espírito de Deus, um homem onde tiver o Espírito de Deus se movendo para cumprir a promessa da vinda do Espírito de Deus ao povo hebreu, como o profeta Ezequiel viu no capítulo 37, onde viu um campo cheio de ossos secos, mas que depois, por meio da palavra profética, falada pelo profeta, cada osso se juntou com seu osso, e em seguida vieram nervos, tendões e músculos e carne sobre esses ossos, e em seguida veio pele, e houve um exército ali, mas sem espírito. E Deus disse ao profeta Ezequiel: chama o Espírito de Deus, chama o Espírito que venha dos 4 cantos da terra e entre a este exército que é o povo hebreu. E o profeta chamou o Espírito de Deus dos 4 ventos da terra. Por quê? Porque o Espírito de Deus, quando Cristo foi rejeitado pelo povo hebreu e morreu, e ressuscitou, em seguida veio sobre 120 pessoas, mas depois se tornou aos gentios, e esteve no meio dos gentios, chamando e juntando os seus escolhidos na obra do Espírito de Deus por meio dos seus anjos mensageiros. E agora, para o último dia, o Espírito de Deus estará se movendo no meio da raça humana entre os gentios, no meio dos latino-americanos e caribenhos, através do seu anjo mensageiro, e o Espírito de Deus tem que regressar ao povo hebreu, para se mover no meio do povo hebreu por meio do seu anjo mensageiro e ser chamado 144.000 judeus, 12.000 de cada tribo. E assim o Espírito de Deus estar de regresso no meio do povo hebreu. O povo hebreu está esperando a vinda, o regresso do Espírito de Deus ao povo hebreu, mas como está esperando? O está esperando vestido de carne humana. O está esperando vindo, manifestado em um homem, em um profeta deste tempo final. Para quê? Para que o Espírito de Deus se mova no meio do povo hebreu em carne humana e cumpra o que ele prometeu para o povo hebreu para este tempo final. E assim, o reino de Deus chega ao povo hebreu e seja estabelecido no meio do povo hebreu e seja estabelecido o reino de Deus e o trono de Davi entre em função e Cristo reine sobre o povo hebreu, reinando sobre o trono de Davi, porque Cristo é o herdeiro ao trono de Davi. O trono de Davi será restaurado, o reino de Davi será restaurado, e assim o reino de Deus estará neste planeta Terra governando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Porque o Espírito de Deus estará se movendo no meio do povo hebreu por meio de carne humana e realizará a obra correspondente ao tempo final no meio do povo hebreu. Assim como esteve realizando a obra no meio dos gentios de Era, em Era por meio da manifestação do Espírito de Deus através do anjo mensageiro de cada era. No território assinalado por Deus para esta manifestação do Espírito de Deus, o qual se moveu através do mensageiro de cada era. E agora, o Espírito de Deus se movendo na era da pedra angular, no território latino-americano e caribenho, através do seu anjo mensageiro, realiza a obra correspondente ao último dia entre os gentios, e chama e junta os seus escolhidos neste tempo final e os coloca na era da pedra angular, que é uma era eterna e, consequentemente,
tem uma mensagem eterna. O Evangelho eterno para ser pregado a todo povo, nação e língua e todo ser humano. Ser pregado por quem? Pelo anjo do Senhor Jesus Cristo que vem com o Evangelho eterno. E agora vimos o que é o Espírito de Deus se movendo através do tempo. E neste tempo, nos correspondeu, na América Latina, ter o Espírito de Deus se movendo através do seu anjo mensageiro e realizando a obra correspondente ao último dia e vivificando assim toda a promessa que ele fez em sua palavra e vivificando toda a semente de Deus, todo filho e filha de Deus que vive neste tempo final. Viram o simples que é o Espírito Santo se movendo através do tempo? Tudo foi em simplicidade. E assim é neste tempo final. E agora identificamos o movimento do Espírito de Deus neste tempo final. É o movimento do Espírito de Deus através do seu anjo mensageiro entre os latino-americanos e caribenhos, onde todos nós estamos neste tempo final. Portanto, pertencemos ao movimento do Espírito de Deus deste tempo final, onde o Espírito de Deus se movendo através do seu anjo mensageiro nos fala a palavra do seu chamado e nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Respondemos o chamado do nosso Pai Celestial e que nos coloca na era da pedra angular e na dispensação do reino e nos revela todas essas coisas que em breve deve acontecer neste tempo final. E nos prepara para ser transformados e raptados conforme a como Ele prometeu, para assim cumprir a promessa da transformação dos vivos em Cristo e a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Essas promessas são para serem cumpridas no movimento do Espírito Santo neste último dia, na América Latina e no Caribe. Portanto, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, estarão conosco na América Latina e no Caribe. Estarão nos visitando e virão em um corpo eterno, com um corpo eterno, como Deus prometeu para eles. E nós, os que vivemos, seremos transformados e também teremos um corpo eterno. Tudo isso obteremos no movimento do Espírito de Deus neste último dia. Para isso é que o Espírito de Deus está se movendo neste tempo final. Assim como se moveu através do tempo em eras e dispensações passadas, para cumprir suas promessas correspondentes a cada era e a cada dispensação e a cada geração. Agora, a nós nos correspondeu o tempo mais glorioso de todos os tempos. E nos correspondeu viver no território que Deus, desde antes da fundação do mundo, escolheu para ter o movimento do Espírito de Deus do último dia. A América Latina e o Caribe é o território onde o Espírito de Deus estaria se movendo e estaria vivificando toda a promessa que Ele fez em Sua palavra, ou seja, estaria trazendo ao cumprimento, trazendo a vida. E por isso, quando Jesus Cristo disse em São Mateus capítulo 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos, essa promessa, vejam vocês, seria cumprida no último dia,
que é o sétimo milênio, e na era da pedra angular, que é a era eterna da Igreja de Jesus Cristo, e a era da pedra angular corresponde, quanto ao seu cumprimento, à América Latina e o Caribe. E por isso é que na América Latina e no Caribe, o Espírito de Deus está se movendo em e através do seu anjo mensageiro, e está chamando e juntando com a grande voz de trombeta todos os escolhidos de Deus, sob os ministérios dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias, manifestados pelo Espírito de Deus em seu anjo mensageiro. E essa grande voz de trombeta é a voz de Cristo nos dando a sua mensagem do Evangelho do Reino, essa mensagem eterna por meio do seu anjo mensageiro. Viram o simples que é tudo? Chamando seus escolhidos com grande voz de trombeta, isso é chamando todos os filhos e filhas de Deus que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, chamando-os com o quê? Com a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E agora nós estamos experimentando na América Latina e no Caribe o movimento do Espírito de Deus correspondente ao último dia. O Espírito de Deus se movendo através do tempo. Ouvimos através do tempo, através da história, vimos no passado se movendo, e agora estamos experimentando em nossa própria carne, em nosso próprio espírito e em nossa própria alma, o Espírito de Deus se movendo na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular e dispensação do reino. E onde estão os que veriam o Espírito de Deus se movendo no último dia? Através do seu anjo mensageiro? Pois aqui estamos, presentes, vendo o Espírito de Deus se movendo neste último dia e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e chamando e juntando todos os seus escolhidos neste último dia, na América Latina e no Caribe. Somos as pessoas mais privilegiadas de todos os habitantes deste planeta Terra. Não importa os problemas que as nossas nações latino-americanas tiverem, nós temos a bênção de Deus na América Latina e no Caribe, porque temos o Espírito de Deus se movendo na América Latina e no Caribe através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e chamando e juntando assim todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino, e nos preparando para ser transformados e raptados neste último dia. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos, ao tempo onde o Espírito de Deus estaria se movendo por meio do seu anjo mensageiro na América Latina e no Caribe. E aqui estamos nós vendo o movimento do Espírito de Deus deste último dia na América Latina e no Caribe. Que continue se movendo o Espírito de Deus através da América Latina e do Caribe, através do seu anjo mensageiro, neste último dia. Nos correspondeu o tempo final. Nos correspondeu a última manifestação do Espírito de Deus através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, como se moveu através dos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e como se moveu o Espírito de Deus através de Jesus, e cumpriu as promessas correspondentes àquele tempo, as promessas da primeira vinda do Messias. E para este tempo, ele está cumprindo as promessas correspondentes a este tempo final.
E isso é não um movimento humano, mas é o movimento do Espírito de Deus através do seu anjo mensageiro na América Latina e no Caribe. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho do Espírito de Deus se movendo através do tempo. No movimento do Espírito de Deus através do tempo, nos correspondeu o tempo mais glorioso de todos os tempos. Esse é o tempo da América Latina e do Caribe. Este é o tempo para a América Latina e o Caribe se levantar, porque a sua luz chegou. Esse é o tempo para todos os latino-americanos e caribenhos se levantar do sono espiritual para ver o Espírito de Deus se movendo no meio dos latino-americanos e caribenhos através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e chamando e juntando os seus escolhidos neste tempo final e nos preparando para ser transformados e raptados conforme a como Ele prometeu. Nos correspondeu o tempo mais glorioso. Agora podemos ver por que Deus nos colocou no território latino-americano e caribenho. Porque é o território onde o Espírito de Deus estaria se movendo neste tempo final. Para assim receber as bênçãos do Espírito de Deus, de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestando-se neste tempo final por meio do seu anjo mensageiro. Foi tão grande o que João apóstolo viu manifestado no anjo de Jesus Cristo, que quis adorar o anjo de Jesus Cristo em duas ocasiões. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 8 ao 10 e Apocalipse capítulo 22, versículos 6 ao 9. Mas o anjo disse: olha, não faças. Eu sou conservo teu e com teus irmãos, os profetas, adora a Deus. Porque este anjo vem ensinando que chegamos ao tempo em que a hora do juízo divino chegou e vem ensinando a humanidade a adorar a Deus. Vem chamando a humanidade a que adorem a Deus em espírito e em verdade. Vimos o Espírito de Deus manifestado através do tempo. E não somente vimos o Espírito de Deus manifestado em tempos passados, mas que o vimos não somente pela história, mas que o estamos experimentando neste tempo final. Porque com nossos próprios olhos estamos vendo o Espírito de Deus se movendo neste tempo final, na América Latina e no Caribe. E que continue se movendo o Espírito de Deus e continue nos revelando essas coisas que em breve devem acontecer e continue chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus até que entre, até o último dos escolhidos de Deus e os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós os que vivemos sejamos transformados. E em seguida, levado à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do Espírito de Deus se movendo através do tempo. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e deixe novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa noite. Passem todos muito boa noite.